E aí? Tranquilidade, galera? Bom, finalmente viramos a página. Vamos entrar na terceira fatia, na terceira fase da história do Brasil, a fase em que nós vivemos ainda nos nossos dias, que é o Brasil republicano. Ok? Eu costumo dizer, quando eu trato desse assunto, que se vocês notaram até agora que a história do Brasil era uma zona no período colonial e continuou uma zona no período imperial, agora, a partir da proclamação da República, é que o negócio vai dar a gota, como diria minha mãe. Eu gosto muito desse assunto, principalmente por causa das crises políticas, das tretas que aconteceram na política e que acontecem ainda. Eu costumo comparar os acontecimentos da história recente do Brasil. Quando eu digo história recente, eu estou falando mesmo desse período de proclamação da República, e os momentos que a gente vive atuais, né? Mas eu vou deixar minha empolgação e minhas curiosidades de lado e vamos tratar apenas dos assuntos importantes para a prova da ESA. Suave? Então, vem comigo. Como já está aí no de título, a gente vai tratar hoje sobre a primeira fase da República, que a gente chama de República Velha. Essa República Velha, como vocês viram, ela vai durar da proclamação da República em 1889 até 1930. Esse período a gente vai dividir em dois momentos. A gente vai dividir a República Velha em República da Espada, que vai durar aí da proclamação até 1894, vai terminar aí com a posse do Prudente de Moraes. E o segundo momento é a República Oligárquica, que vai do governo de Prudente de Moraes, a partir de 1894, até 1930. Vai terminar com o golpe de Getúlio Vargas. Beleza? Essa República da Espada a gente também costuma chamar de República dos Marechais. E a República Oligárquica a gente na historiografia também costuma chamar de República dos Coronéis. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Ela deve ser não, com certeza é a imagem mais emblemática quando a gente fala da República Brasileira, né? Porque ela retrata aqui o que seria a confecção da bandeira nacional, né? Um detalhe, que eu já falei com vocês sobre isso, mas vou repetir. Os movimentos de emancipação, os movimentos de independência do Brasil, eles vão ser influenciados pelo iluminismo. Já os movimentos republicanos, eles vão ser influenciados pelo positivismo. A frase que consta na nossa bandeira, inclusive, Ordem e Progresso, é uma frase positivista. A frase correta seria amor, ordem e progresso. O amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim, ou seja, por objetivo. Então o positivismo ele vai influenciar e muito esse movimento republicano no Brasil. Primeiro a gente vai falar da República da Espada. Vai ser um momento aí que vai se dividir entre o governo de dois presidentes, do Deodoro e do Floriano Peixoto. No primeiro momento, a República do Brasil ela vai se chamar Estados Unidos do Brasil. Se vocês pegarem os documentos bem mais antigos aí, da década de 20, mais ou menos, vocês ainda vão ver, por exemplo, se vocês tiverem a certidão de nascimento, o documento de algum avô, bisavô de vocês, vocês vão ver essa denominação Estados Unidos do Brasil. Esse foi o primeiro nome republicano que o Brasil recebeu. Hoje nós somos a República Federativa do Brasil. No primeiro momento, depois do golpe da proclamação da República, nós vamos ter o chamado governo provisório. Esse governo provisório vai ser presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Aí em 1891, um ponto importante, nós vamos ter a segunda Constituição do Brasil, a primeira Constituição republicana. E eu coloquei aqui os pontos principais, e isso vai ser meio que uma comparação com aquela Constituição de 1824, lá de Dom Pedro I. A primeira diferença é que aquela Constituição de Dom Pedro I, ela foi outorgada. Já a Constituição de 1891, ela vai ser promulgada. Ou seja, a Constituição republicana, ela foi votada e foi empossada de forma democrática. Ok? Antes, a Constituição de 1824 definiu o Brasil como um império hereditário, certo? Uma monarquia
institucional, uma monarquia constitucional e hereditária. Agora o Brasil passa a ser uma república federativa. As antigas províncias agora vão se chamar estados, estados federativos. Depois vão ser chamados de unidades federativas, mas isso é outra história. E os estados agora eles conseguem mais autonomia do que tinham na época em que eram províncias durante o Império. Antes, na Constituição de 1824, a gente tinha o voto censitário, né? Aquele voto condicionado a... Eu ia falar voto condicionado a algumas condições, eu quase falei isso. Mas aquele voto que era condicionado a certos requisitos, não é? Requisitos financeiros, idade, coisa e tal. Agora o voto ele vai ser universal. Só que esse universal ele é entre 1 milhão de aspas, embora eu não tenha colocado nenhuma aí no slide. Por quê? Porque esse voto, embora ele não levasse mais em consideração o poder aquisitivo, o voto agora ainda era vetado às mulheres, como já era na Constituição de 1824, e agora ele era vetado também aos analfabetos. Antes não. No Império, os analfabetos podiam votar. Agora não. Agora o voto é vetado aos analfabetos. Para você votar, você tinha que ser homem, alfabetizado e maior de 21 anos. Além disso, o voto ele era aberto, né? Hoje nós temos o voto secreto. Ninguém sabe em quem você vota, pelo menos em tese, né? Não adianta nada você ter o voto secreto e sair por aí fazendo arminha com a mão dizendo mito ou Lula livre. Mas enfim, o voto naquela época era aberto, o que causava alguns problemas, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Outra coisa, a Constituição de Dom Pedro I definia o Brasil como um Estado católico, como um país católico. Já a Constituição republicana, ela acabava com as ligações entre igreja e Estado. O Estado agora era laico. O Estado brasileiro, a República do Brasil, não tem uma religião definida pela Constituição. E um outro detalhe importante, foram criados os cartórios de registro civil. Os cartórios onde a gente tira a certidão de nascimento, isso passou a existir a partir da Constituição de 1891. Certo? Durante esse governo provisório do Deodoro, aconteceu uma situação no quadro econômico e que ela é muito cobrada na prova, né? Eu coloquei em vermelho, vocês já sabem. Coloquei alguma coisa em vermelho no slide, questão da ESA. Esse ponto importante foi o chamado encilhamento. A ESA adora esse troço. O que foi o encilhamento? No governo provisório do Deodoro da Fonseca, o ministro da Fazenda era o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, em 1890, ele vai tentar promover uma industrialização no Brasil. Então, para promover essa industrialização no Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai começar a liberar muito capital para essa industrialização. Só que todo esse capital que ele vai liberar acaba passando por uma especulação na Bolsa de Valores muito grande. E essa especulação começa a fazer com que esse capital acabe sendo desvalorizado. Então, criada ou surge no Brasil um momento muito grande de inflação econômica. A moeda brasileira ela vai se desvalorizar de forma absurda. Vai desorganizar completamente a economia brasileira. E costumavam se dizer naquela época que a economia brasileira ela estava encilhada. Beleza? Então o encilhamento foi, vamos dizer, esse plano de liberação de capital para a industrialização criado pelo Rui Barbosa, que acabou dando completamente errado. Beleza? Encilhamento é questão de ESA. Aí em 1891, o governo provisório chega ao fim. E são planejadas eleições, as primeiras eleições diretas. De um lado, você tinha o Deodoro como candidato a presidente. Só que naquela época, galera, não era que nem hoje. Como, por exemplo, você tinha
na chapa em 2018, você tinha de um lado o Haddad e a Manuela Dávila como vice, e do outro lado o Bolsonaro e o General Mourão. Uma vez que o presidente era eleito, automaticamente o vice-presidente dele é eleito junto com ele. Nessa época não era assim. Nessa época tinha uma votação para presidente e uma outra votação para vice. As votações para os dois cargos eram separadas. Então, de um lado tinha o Deodoro e o seu vice era o almirante Eduardo van der Kolk. E do outro lado tinha o Prudente de Moraes e o vice dele era o Marechal Floriano Peixoto. A chapa do Deodoro tinha o apoio dos militares e a chapa do Prudente de Moraes tinha apoio da elite do café. O que aconteceu? Foi eleito um cara de um lado e o outro do outro lado. Para presidente foi eleito o Deodoro, mas para vice não foi eleito o candidato dele. Foi eleito o candidato do Prudente de Moraes, o Floriano. Aí, em novembro de 1891, o que o Deodoro vai fazer? Ele vai fechar o Congresso Nacional por conta da oposição que ele sofria. O Deodoro, ele era um cara muito autoritário, né? E ele recebeu nesse período um manifesto de alguns militares que eram apoiadores do Congresso Nacional era, na verdade, uma carta de repúdio às posturas autoritárias do Deodoro. Então, o que ele vai fazer? Irritado, ele vai fechar o Congresso Nacional por causa dessa oposição. Por causa dessa atitude do Deodoro de fechar o Congresso, aqueles militares que enviaram essa carta de repúdio, vamos dizer assim, eles, no primeiro momento, eles foram destituídos dos seus cargos pelo presidente e por causa disso eles vão se revoltar. A gente vai ter o que ficou conhecido como Primeira Revolta Armada. O que foi isso? Os navios de guerra da Marinha que estavam no litoral do Rio de Janeiro, eles começaram a ameaçar bombardear a capital, começaram a ameaçar a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Diante dessa pressão toda, no dia 23 de novembro de 1891, o Deodoro ele vai renunciar ao seu cargo de presidente e no lugar dele, o vice, Floriano Peixoto, vai assumir a presidência, né? Deodoro, esse velho interessante que eu coloquei aqui para vocês no slide. Já tinha colocado até na penúltima aula, inclusive. Com isso, a gente vai ter o início do governo de Floriano Peixoto, chamado Marechal de Ferro. Floriano Peixoto ele vai governar o Brasil entre 1891 e 1894. As primeiras atitudes que ele vai tomar no governo. Ele vai começar a afastar alguns governadores estaduais que eram favoráveis ao Deodoro da Fonseca e ele vai reabrir o Congresso que tinha sido fechado pelo seu antecessor. O Floriano ele começou a tentar incentivar a industrialização, que começava a dar os seus primeiros passos no Brasil ali por causa da produção do café. Então ele começa a dar muito incentivo, principalmente para a importação de materiais de peças de indústria, de máquinas industriais, melhor dizendo, né? Ele vai começar a tentar investir numa mecanização do campo já nesse período. Com isso, ele vai começar a criar problemas com os grandes latifundiários. Porque os grandes proprietários de terra, eles eram favoráveis àquele modelo de agricultura tradicional que era o que garantia os lucros deles. Agora que o presidente começa a investir numa mecanização, numa industrialização, isso pisa um pouco no calo deles. E começa a se levantar uma nova oposição agora a Floriano Peixoto. A Constituição, ela previa que se o presidente renunciasse, né, o vice ele assumiria de forma provisória e novas eleições deveriam ser organizadas. Então, a oposição ela começa a cobrar isso do presidente. Só que assim como o Deodoro, o Floriano também era um cara muito autoritário. E essa treta que tinha começado já com o Deodoro, ela recomeça agora com o Floriano Peixoto. A oposição começa a exigir novas eleições, o Floriano Peixoto ameaça fechar o Congresso novamente e os militares ameaçam uma segunda revolta armada. Isso em 1893. Aquelas mesmas ameaças. Vou bombardear o Rio de Janeiro.
a Marinha começa a fazer as mesmas ameaças. Só que diferente do Deodoro, o Floriano não arredou. Ele falou, vocês querem bombardear? Então bombardeia, eu quero ver se vocês são bravos mesmo. O Floriano, aliás, ele ganhou o apelido de Marechal de Ferro por causa disso. Ele não cedeu à pressão dos militares. Só que aí, os militares acabaram tendo que, entre aspas, cumprir a promessa, né? E começou a se levantar algumas revoltas armadas na capital. Somado a isso, acontecia no Rio Grande do Sul, no mesmo ano, a tal da Revolta Federalista, né? Foi uma revolta que aconteceu entre o Partido Federalista e o Partido Republicano Gaúcho. No desenrolar da treta, o Partido Federalista ele acaba se juntando aos militares que eram oposição ao presidente do Rio de Janeiro, né? E isso cria uma instabilidade gigantesca no governo do Floriano Peixoto, mas mesmo assim ele não renuncia, ele vai até o final. E no ano seguinte, no ano de 1894, acontecem finalmente as novas eleições e é onde é eleito o Prudente de Moraes. E aí a gente vai ter o fim desse período da República da Espada. Fim da República da Espada, a gente entra no momento da República Oligárquica. Em 1894, como eu disse, a gente vai ter a eleição desse ser humano, Prudente de Moraes. Ele vai ser presidente da República entre os anos de 1894 e 1898. Finalmente, a elite cafeicultora conseguia chegar ao poder. Nesse momento, a gente vai ter a criação do chamado coronelismo, questão da ESA. O que seria o tal do coronelismo? Simplesmente, agora que um representante da cafeicultura, que um representante dos grandes fazendeiros do café chega à presidência, esses grandes fazendeiros e proprietários de terra, eles começam a ganhar a patente de coronel, sendo que eles nunca foram militares na vida, né? Era simplesmente um título que fazia com que eles tivessem grande influência dentro da região onde eles viviam. Era realmente um poder, praticamente um poder político que eles tinham dentro das suas regiões, né? Esses coronéis eles vão ter uma influência gigantesca, principalmente na eleição dos governadores dos estados. Lembra que eu falei no começo da aula que aquela questão do voto aberto eles acabaram causando problemas nesse período da República? Pois é, os problemas eles vão ser causados principalmente a partir de agora da criação desse período do coronelismo. Simplesmente porque os coronéis, como eu falei, eles tinham grande influência nas regiões onde eles viviam, nas regiões das suas fazendas. E o que eles faziam? Eles tinham um acordo com os governadores que consistia no seguinte, né? Os governadores facilitavam a vida deles na produção do café e na venda do café, e esses coronéis eles garantiam votos a esses governadores e aos demais candidatos que apoiassem o governador, né? Aquele candidato que ele apoiava para governador. E como que ele garantia esses votos? Acontecia o que a gente chamava de voto do cabresto. O que seria esse voto do cabresto? O coronel, ou os representantes do coronel, chegava para o cidadão e falava, no dia da eleição você vai votar em fulano. E ai do cidadão se ele não votasse em quem o coronel mandou. Porque não tinha como esconder, o voto era aberto. Então se você não votasse no candidato que o coronel mandou, todo mundo ia saber. E se eles soubessem que você não votou no cara que ele mandou, era quando acontecia o chamado voto do cacete. E realmente é isso que vocês estão pensando. Eles arrebentavam o cara. Ou você vota no candidato que o coronel mandou você votar, ou a gente te arrebenta. E era realmente isso que acontecia. Isso acabou criando uma coisa que existe no Brasil até hoje, que é o que a gente chama de currais eleitorais. O que seriam currais eleitorais? Os currais eleitorais são essa região de influência onde um certo líder, um certo chefe daquela região manda, né, você votar em determinado partido, em determinado candidato, e você é obrigado a obedecer. Hoje no Brasil isso acontece não dessa mesma forma, mas acontece muito, por exemplo, ainda existem muitas famílias que
que controlam a política de determinadas regiões, né? Eu poderia citar, por exemplo, a família Sarney, no Maranhão, a família do Ciro Gomes, no Ceará, e tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui para vocês, de famílias que praticamente se perpetuam no poder por causa dessa questão de curral eleitoral. Eles têm uma influência social naquela região, o que garante a eles que eles sempre sejam eleitos. Beleza? Seguindo no período da República Oligárquica, a gente vai ter, depois do Prudente de Moraes, a eleição do Campos Salles. Campos Salles ele vai ser presidente aí entre 1898 e 1902. No governo do Campos Salles foi criada a chamada Política dos Governadores. Está em vermelho, questão da ESA. O que seria essa política dos governadores? Eu coloquei aí para vocês que era um acordo entre os governos estaduais e o federal, um apoio mútuo. Como isso acontecia? Da mesma forma que os coronéis eles garantiam votos aos governadores, os governadores eles faziam uma troca de favores com o governo federal. O que eles pediam? Eles pediam para que o governo federal não se metesse no governo deles no estado. Né? Ó, presidente, sou governador, sei lá, aqui do Ceará, aqui acontece o que eu falo. Não se mete aqui no meu governo. Você não se mete no meu governo e quando você... E na época das eleições, eu garanto apoio ao seu partido, à sua coligação e aos seus candidatos. Ok? Então, a política dos governadores era isso. O governo federal se comprometia a não se meter no governo estadual e o governo estadual se comprometia a dar apoio às decisões e aos candidatos em época de eleição do governo federal. No governo do Campos Salles também foi criado o chamado Funding-Loan. Esse Funding-Loan, também questão da ESA, nada mais foi do que uma renegociação das dívidas com os ingleses. Lembra daquele monte de dívida que o Dom Pedro I fez desde da proclamação da independência com os bancos da família Rothschild na Inglaterra? Pois é, o Campos Salles ele foi o primeiro a renegociar essas dívidas. Dívidas essas, como eu já disse, não foram pagas até hoje, né? Elas foram renegociadas de novo no governo Lula. Mas o Campos Salles ele vai criar esse programa, né, que é o Funding Loan, que vai ser um programa criado para renegociação dessas dívidas. O que ele fez na verdade? O Brasil ele tinha várias dívidas, vamos dizer, picadas, né? Uma dívida aqui de 2 milhões, uma dívida aqui de 700 mil, uma dívida aqui de 800 mil. O que ele fez? Ele somou todas as dívidas e transformou elas em uma dívida só. Beleza? Aí em 1906 a gente vai ter o Convênio de Taubaté. Outra questão da ESA. Coloquei de forma bem pontual porque a ESA ela não vai cobrar detalhes de vocês do que aconteceu entre uma coisa e outra. Ela vai cobrar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. O Convênio de Taubaté foi um acordo em que o governo se comprometia a comprar o excedente do café dos fazendeiros. Como assim, professor? Eu poderia comparar isso para vocês com uma coisa que eu não estou lembrado agora se eu citei na aula de geografia sobre industrialização. Se não falei, eu falo agora. Nos Estados Unidos tem uma montadora de automóveis que é a General Motors, né? É a Chevrolet que a gente conhece aqui. A General Motors ela declarou estado de emergência financeira em 2008. Ela estava quase quebrada em 2008. Mas aí eu pergunto para vocês, a General Motors ela quebrou em 2008? Não, a General Motors ela quebrou desde a década de 80. Por que ela continua andando mesmo assim? Porque o governo começou a subsidiar a empresa. O que seria subsidiar? Começou a bancar a empresa para não deixar ela falir. O Convênio de Taubaté foi exatamente isso. O governo ele começa a subsidiar os fazendeiros. Como que o governo fazia isso? Através do Convênio de Taubaté, o governo se comprometia a comprar todo o café que os fazendeiros não conseguissem vender. O café era o grande produto da economia brasileira, o grande produto da exportação. Só que nessa época aqui, no início do século XX, o preço do café tinha caído muito. E como a economia brasileira era completamente dependente do café, a economia começou a declinar. E os fazendeiros começaram a ter prejuízo por causa disso. Então o governo fez o seguinte, ele chegou para os fazendeiros e falou, todo o café que você não conseguir vender, eu vou comprar. Para os fazendeiros não ficarem no prejuízo. Só que como que o governo fazia isso? O governo ele começou a pegar empréstimos, olha a ideia genial.
O governo começou a pegar empréstimos para poder comprar esse café que os fazendeiros não vendiam, não conseguiam vender. Professor, e o que eles faziam com esse café? Acreditem ou não, eles destruíam o café. Eles queimavam, descartavam, jogavam fora. Era isso que eles faziam. Ou seja, eles contraíam uma dívida para comprar uma coisa que eles iam jogar fora. É por isso que eu coloquei aí que aconteceu o que a gente chama de privatização dos lucros, porque os lucros iam para o bolso dos fazendeiros, que não ficavam no prejuízo, e a socialização dos prejuízos, ou seja, o dinheiro público que deveria ser usado para pagar as dívidas que o governo fazia eram jogados fora, eram queimados junto com o café. Beleza? Aí a gente vai ter, na época da Primeira Guerra Mundial, o chamado surto industrial. Falei com vocês também na aula de industrialização que a Primeira Guerra Mundial ela acabou sendo benéfica para a indústria brasileira. Né? Esse momento aí ele vai ser durante o governo do Venceslau Braz, que vai governar exatamente dentro do período da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Né? Como o Brasil ele dependia muito dos produtos exportados da Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou disso, a Europa em guerra, completamente quebrada, um caos, toda a sua produção era voltada para a guerra, o Brasil não tinha de quem importar. Então o Brasil se viu obrigado a ter a sua própria produção interna. Isso vai fazer com que a indústria brasileira comece a caminhar meio que na marra, vamos dizer assim. Então nesse momento a gente vai ter uma explosão tanto da indústria de tecidos, da indústria têxtil, como também na produção de alimentos. A gente vai ter um aumento na indústria como um todo, mas principalmente esses dois setores, o setor têxtil e o setor alimentício. Só que assim, o lado B, que é como eu costumo falar, era o lado dos trabalhadores. Para a produção aumentar, o trabalho também tem que aumentar. E naquela época a gente ainda não tinha legislação trabalhista. Do mesmo jeito que acontecia na Europa durante a primeira Revolução Industrial, acontecia aqui também no Brasil. Os trabalhadores eram explorados. Né? A carga horária era completamente abusiva. Uma média de 16 horas de trabalho por dia. Então, esses trabalhadores eles começam a se revoltar contra isso, contra toda essa exploração e contra as péssimas condições, tanto de trabalho quanto de vida, que era a realidade deles. A gente vai ter o que a gente chama de movimento anarco-sindicalista, né? Um movimento tanto de anarquia quanto um movimento sindical contra essa exploração dos trabalhadores. Até que em 1917 vai estourar no Brasil a greve geral nas indústrias lá em São Paulo, também questão da ESA. Eu me lembro que um de vocês uma vez me fez uma pergunta sobre isso e eu fiquei devendo resposta, né? Me perguntou, foi uma das últimas aulas que a gente teve antes da quarentena, que me perguntou sobre uma revolução que tinha acontecido em 1917. E eu não entendi se quem me perguntou estava falando dessa greve geral ou estava confundindo com a Revolução Pernambucana de 1817. Né? Então, para quem me perguntou, a dúvida está sendo tirada agora. Em 1917, o que aconteceu foi a Greve Geral dos Trabalhadores, que inclusive teve o seu centenário comemorado em 2017. Certo? Essa greve ela vai acontecer na cidade de São Paulo, que era o centro industrial do Brasil e que é até hoje. E aí a gente vai ter alguns momentos de ruptura entre os governos. Essas rupturas elas vão acontecer principalmente nos períodos das eleições. Em 1910, a gente vai ter a chamada campanha civilista. Né? O que seria essa campanha civilista? A campanha civilista foi uma campanha feita pelo Rui Barbosa, né? Lá o cara do encilhamento. Rui Barbosa ele era apoiado pela elite de São Paulo. E ele concorreu à presidência contra o Hermes da Fonseca, que era apoiado tanto pela elite de Minas Gerais, como também pelo governo. Dessa treta toda, o Hermes da Fonseca vai ganhar a eleição. Depois o Rui Barbosa vai tentar de novo em 1919, de novo pela oposição. Ele vai concorrer contra Epitácio Pessoa, que era candidato da situação, ou seja, candidato do governo, e vai perder de novo. Depois a gente vai ter, em 1922, a Reação Republicana. Né? Vai ter a candidatura
do Arthur Bernardes contra o Nilo Peçanha, que agora vai estar do lado da oposição. O Arthur Bernardes, do lado do governo, vai ser eleito. Nesse ano, nessa eleição de 1822, a gente vai ter início a chamada República do Café com Leite. Ela foi o símbolo aí da República Oligárquica. O que seria a República do Café com Leite? A República do Café com Leite, galera, era um acordo entre a elite política e latifundiária de São Paulo com a elite política de Minas Gerais. O acordo que eles tinham era de um revezamento entre os presidentes. Numa eleição, as duas elites, que eram as mais fortes até então, elas apoiariam um candidato de São Paulo. Na eleição seguinte, apoiariam um candidato de Minas Gerais. E assim sucessivamente, fazendo esse revezamento entre Minas e São Paulo na presidência. Essa política ela ficou conhecida como política do café com leite exatamente por causa das elites. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor de gado leiteiro. Por isso, esse apelido, café com leite. Só que essa política do café com leite ela vai durar apenas até 1930. Por quê? Em 1930, o presidente era o Washington Luiz. E o Washington Luiz era do Partido Paulista, era da elite paulista. Então, segundo o acordo, ele deveria apoiar para sua sucessão um candidato de Minas Gerais. Só que ao invés disso, ele apoia o governador de São Paulo, que era o Júlio Prestes. Com isso, então, com essa, entre aspas, traição do Washington Luiz, o acordo entre Minas e São Paulo vai acabar. Uma vez que o acordo ele acaba, as outras elites elas começam a ver uma chance de finalmente chegar até a cadeira presidencial. A gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe na próxima aula. E aí é que surge a Aliança Liberal para as eleições de 1930. A Aliança Liberal ela vai ser uma junção entre a elite de Minas, a elite do Rio Grande do Sul e a elite da Paraíba. E eles vão lançar como candidato a presidente o Getúlio Vargas contra o Júlio Prestes, que era o candidato do governo. Getúlio Vargas vai perder a eleição, mas a gente sabe que ele não gostou muito dessa decisão e a gente vai ver, como eu disse na aula que vem, um pouco mais de detalhes sobre essa treta, quando a gente vai falar do golpe de 1930 e da Era Vargas, a aula que eu tanto estava esperando. Beleza? Aqui eu retratei a figura do Rui Barbosa, já que ele foi tão citado nessa aula de hoje. E uma coisa que os livros de história não costumam retratar e pouca gente sabe, o Rui Barbosa era negro. Em muitos livros ele é retratado como um cara branco. E contextualizando, não que eu esteja tomando partido em todas essas manifestações, mas aproveitando também o momento, Rui Barbosa foi uma grande figura na nossa história, tanto uma figura política como também como um grande diplomata e um grande escritor. Foi uma figura aí, a gente viu na aula de hoje, muito importante nesse período do Brasil republicano, principalmente na era da República Velha. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Até daqui a pouco, quando a gente vai resolver as questões aí que eu mandei pra vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem. Valeu!